Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar então continuidade à nossa aula de número 22. Vamos então encerrar essa aula com a quarta parte que eu havia prometido para vocês desde o primeiro vídeo dessa aula, né? No vídeo anterior, nós falamos sobre imagem direta de uma função, né? E nesse vídeo de agora, nós vamos inverter o negócio. Nós vamos falar agora sobre imagem inversa de uma função, beleza? Essa noção de imagem inversa, esse conceito, ele é um calcanhar de Aquiles de praticamente 90% de quem faz, por exemplo, o curso de matemática. Tá? Por quê? Porque ele é um conceito que usa uma notação que, embora ela seja uma notação boa e ela seja uma notação intuitiva, ela provoca confusão. Quando nós chegarmos na notação de imagem inversa, você vai entender isso. Eu vou reforçar isso, tá? E principalmente por isso. O conceito, ele não é fácil, não é um conceito fácil, não é igual imagem direta. Imagem direta é um conceito relativamente fácil. Imagem inversa é um pouquinho mais introspectivo. Vamos começar pensando na imagem direta, que nós vimos no vídeo anterior. Se você não viu, dá uma assistida lá. Lembra que nós tínhamos uma função dada por um diagrama de flechas. Tá? No domínio eram letras, no contradomínio eram números. Né? Aí eu te dei um subconjunto de letras, ou seja, eu te dei um subconjunto do domínio e perguntei para vocês quais são as imagens. Quais são as imagens desses elementos do subconjunto lá no contradomínio. Essa era a questão. Isso é a imagem direta. A imagem inversa, então, você está na imagem direta, você está procurando os elementos flechados pelos elementos de um subconjunto do contradomínio. Então, eu te dou um subconjunto do domínio, desculpa, e aí você pergunta quem é flechado lá no contradomínio por esses elementos. Né? Essa é a ideia. Né? Então, imagem direta, flecha direta. Na imagem inversa, vai ser o contrário, vai ser o inverso. Inverso em que sentido? Eu vou te dar agora um subconjunto do contradomínio, não mais do domínio. Eu vou te dar um subconjunto do contradomínio. E aí eu vou perguntar para você, quem do domínio flecha aqueles elementos que eu te dei lá do contradomínio? Na imagem direta, você pergunta quem os elementos do domínio flecham. Na imagem inversa, você pega um subconjunto do contradomínio e pergunta quem flecha esses elementos. Eles são flechados por quem do domínio. Então percebe que você tem que olhar, quando você quer determinar esse novo subconjunto, você tem que olhar a flecha no sentido inverso. Na imagem direta, você olha para a flecha no sentido da flecha. Na imagem inversa, você tem que olhar a flecha ao contrário. Já vai ficar claro para você. Quer ver? Olha só. Eu te dou esta função aqui. Eu te dou esta função, que é a mesma da imagem direta. É a mesma função. E agora, eu te dou esse subconjunto aqui. Ó. Observe que ele é um subconjunto do contradomínio. É um subconjunto formado pelo 1, pelo 3 e pelo 5. E o que nós queremos saber é determinar o conjunto das pré-imagens dos elementos de B. No vídeo anterior, eu te dei um subconjunto daqui, do X, do domínio, e perguntei quem são as imagens. Então, por exemplo, quem é a imagem do A, do B e do C? Do conjunto formado pelo ABC. Então, você olha as flechas no sentido em que elas vão. Então, o A está relacionado com o 2, o B está relacionado com o 4 e o C está relacionado com o número 1. Então, quem é a imagem do conjunto ABC? É o 2, é o 1, o 2 e o 4. Essa é a imagem. E aí, por isso que eu falei para você, você olha as flechas no sentido que elas vão.
Para determinar, agora não, agora eu vou te dar um subconjunto do Y, ó, 1, o 3 e o 4. Aí eu quero saber o seguinte, quem flecha esses elementos? Determinar o conjunto das pré-imagens do conjunto Y é perguntar quais são os elementos do domínio que flecham o 1, o 3 e o 5, certo? Então, esse é o desafio, determinar o conjunto das pré-imagens. Pré-imagens é determinar, saber aqueles caras que flecham o 1, que flecham o 3 e que flecham o 5, ou 4. Desculpa. Então, nós queremos isso aqui, ó. Nós queremos o conjunto que a gente vai chamar de B' por enquanto. Como nós queremos as pré-imagens, então nós queremos aqueles elementos do domínio, os x pertencentes a x, tais que a f de x pertence ao conjunto B. Ou seja, nós queremos aqueles elementos do domínio, tais que a f de x pertence ao conjunto formado pelo 1, pelo 3 e pelo 4. Dito de outra forma, quando que a f de x pertence a 1, 3 e 5? Vamos ver. Ó, o 1. Quem flecha o número 1? É o C. O C flecha o número 1. Bom, como o C flecha o número 1, então eu vou colocar o conjunto C, o elemento C, nesse conjunto B' que eu estou determinando. Por quê? Porque o elemento C, a letra C, é a pré-imagem do número 1. Agora vamos olhar para o número 3. Olha só. O número 3, tá vendo? Você tem que olhar para a flecha no sentido inverso. Então, o número 3, ele é flechado tanto pelo E, e ele também é flechado pelo N. Então, ele é flechado pelos dois. Pelo E e pelo N. O 3. Agora, vamos para o 4. Olha só. O 4 é flechado por quem? Ó? O 4 é flechado pelo B. Então, vamos olhar a flecha no sentido inverso. É flechado pelo B, que já está aí aparecendo, né? E o outro é o elemento M, ó. Tá vendo? Então, este é o conjunto B'. Esse é o conjunto das pré-imagens dos elementos de B. Então, nós estamos olhando assim, a flecha no sentido inverso. Isso que nós fizemos para esse exemplo aqui, nós podemos fazer, evidentemente, para qualquer função. Isso que nós determinamos, este conjunto B' aqui, é o que nós vamos chamar de imagem inversa do conjunto B pela função f. Certo? Então, lembra? Por que imagem inversa? Você tem que olhar as flechas no sentido inverso. Beleza? Como nem toda função é dada por um diagrama de flechas, vamos numa definição bem mais formal. Tá? Não vamos falar, basta olhar a flecha no sentido. Não, isso não é uma definição, isso é uma ideia intuitiva, uma explicação do significado de imagem inversa. Mas precisamos de uma definição formal, uma definição matemática, né? Então vamos considerar f uma função de x em y e b um subconjunto do y, tá certo? O conjunto das pré-imagens de todos os elementos de b é o que nós chamamos então de imagem inversa de b por f, e nós denotamos isso por f a menos 1 de b. Dito de outra forma, em símbolos, em questão simbólica, enrolei aqui, em símbolos, tá? Simbolicamente, a imagem inversa de B por F é esse conjunto aqui, ó. São os x pertencentes ao domínio, tais que a f de x pertence ao conjunto B. Observe o seguinte, f a menos 1 de B é um subconjunto de x. E por isso não é uma relação de y em x. Esse conjunto aqui, ó, não é uma relação de y em x. Ele é um subconjunto do x. Lembra da imagem direta? A imagem direta é um subconjunto do contradomínio. A imagem inversa é um subconjunto do domínio. Não é uma relação. Esse f a menos 1 aqui é o que dá grande bug na cabeça dos estudantes. Por quê? Porque essa notação, ela confunde com relação inversa. O cara olha para esse f a menos 1 de b e fala assim, ó, essa aqui é a relação inversa. Não é.
E pior que isso, né? Tem algumas pessoas que confundem esse f a menos 1 de b com função inversa, que é um conceito que no momento nós nem vimos ainda. Nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, talvez na próxima aula. Então, isso que nós estamos denotando aqui, que nós estamos utilizando, é simplesmente uma notação. Poderíamos ter usado outra? Poderíamos. Nós poderíamos, por exemplo, ter usado B', em vez de f a menos 1 de b. Seria uma notação aceitável também. Ou qualquer outra notação. Os matemáticos, eles optaram por usar essa notação aqui, f a menos 1. Por quê? Não no sentido de relação inversa, mas de imagem inversa. Você tem que olhar para as pré-imagens dos elementos de B. Você está colecionando as pré-imagens dos elementos de B aqui, tá certo? E para fazer isso, você tem que olhar as flechas, ó, no sentido contrário, ó. Nós sempre, quando nós calculamos aqui esse B', é a imagem inversa desse conjunto B aqui, via essa função. Então, o que nós fizemos aqui? Como nós tínhamos o diagrama de flechas, nós pegamos um elemento 1, por exemplo, caminhamos com a flecha no sentido contrário, no sentido inverso, e fomos olhar onde é que ele foi parar. Ó, ele foi parar no C. Então, o número C tem que estar na imagem inversa. A letra C precisa estar na imagem inversa. Aí fomos para o 3. Ó. O 3 ele é flechado por dois elementos do domínio, pelo E e pelo N. Então, nós temos que colocar o E e o N, ambos temos que colocar na imagem inversa. E assim por diante. Então, por isso que se usa esse símbolo f a menos 1 aqui, porque você anda no sentido contrário da sua função, das suas flechas. Beleza? Eu espero realmente que até esse momento o conceito tenha ficado realmente bem explicado na sua cabeça, que esteja bem claro na sua cabeça. Tá? Porque ele é um conceito difícil se você for olhar a definição. A definição nua e crua, do jeito que ela está exposta, f a menos 1 de b são os x pertencentes a x, tá? Que f de x pertence a b. Essa ideia, esse conceito formal, ele não é muito trivial. Ele é relativamente difícil, tá? Porém, acho que com essa explicação de flechas no sentido inverso, espero que isso tenha feito sentido para você. A notação também espero que tenha feito sentido para você. Espero que tenha ficado bem explicadinho aqui. Beleza? Vamos continuar então. Vamos agora a exemplos, né? Vamos usar uma série de exemplos e depois no final vamos ver algumas propriedades. Então, a primeira função é a função x², que vai dos reais para os reais. De novo, aqui vai ser importante domínio e contradomínio. Tá? O conjunto B, ó, o conjunto B que eu vou considerar é o menos 2, menos 1, 0, 3, 4, 5 e 9. Ele está aqui no contradomínio. Tá? Esse conjunto B é um subconjunto do contradomínio. Quem vencer a f a menos 1 de B? Vamos escrever a definição? São todos os elementos do domínio, com todos os x pertencentes ao domínio, tal que f de x pertence a B. Para o f de x pertencer a B, x² tem que pertencer a esse conjunto aqui, ó, formado pelo menos 2, menos 1, 0, 3, 4, 5 e 9. Eu quero os x tais que x² pertence a esse conjunto. Então, eu quero os x tais que x² é menos 2, x² é menos 1, x² é 0, x² é 3, x² é 4, x² é 5 e x² é 9. Então, eu tenho uma penca de equações de grau 2, de segundo grau aqui, para resolver. Porque eu quero os elementos x que satisfazem cada uma dessas equações aqui. Então, quais são os números reais cujo quadrado é menos 2? Tem nenhum. Essa equação aqui não tem solução nos reais. Então, como é que eu vou... Como essa equação não tem solução nos reais, essa equação aqui não vai contribuir com nenhum elemento na imagem inversa. Não contribui, porque essa equação não tem solução. Não tem nenhum x real cujo quadrado é menos 2. Então não vai contribuir com nada na imagem inversa. E o menos 1, x² igual a menos 1? Também não. Não tem solução real para essa equação. Então, como não tem solução real, não há nenhum número real cujo quadrado é menos 1. Então, qual elemento eu vou colocar? Vou colecionar? Nenhum. Não tem como eu colecionar. Tá? Agora, x² igual a 0 tem uma solução. É o próprio zero.
Então, esse elemento eu coloco na imagem inversa. E x ao quadrado igual a 3. Isso tem solução nos reais? Tem. E não é só uma, são duas. É o mais menos, o mais 3, raiz de 3 e o menos raiz de 3. Os dois números reais ao quadrado são igual a 3, é igual a 3, na verdade, e, portanto, eles estão na imagem inversa. X ao quadrado igual a 4 também tem duas soluções, mais ou menos 2. Então, esses dois elementos vão na imagem inversa, porque os quadrados desses dois números são iguais a 4 e pertencem ao nosso conjunto B. X ao quadrado igual a 5 também tem solução, mais ou menos a raiz de 5. E, por fim, x ao quadrado igual a 9 também tem solução. Quais são as soluções? Mais ou menos 3. Portanto, essa é a nossa imagem inversa do conjunto B pela função f de x igual a x quadrado. Certo? Para o domínio e contradomínio reais. Agora, vamos considerar a função g, que vai dos inteiros para os racionais, que faz a mesma coisa da função anterior. Pega cada elemento e leva no seu quadrado. Essas duas funções elas já apareceram no vídeo anterior. Tá? Só que lá era para a imagem direta, aqui é para a imagem inversa. O conjunto B é formado por esses números racionais aqui. Perceba, para calcularmos imagem inversa, sempre precisamos de um subconjunto do contradomínio. Tá certo? Então, o conjunto B é menos 9, menos 4, menos 1, 0, 1, 3, 5, 9 quartos, 10 e 16. O conjunto C é formado pelo menos 16, pelo menos 9 e pelo menos 4. Quem é a imagem inversa do conjunto B pela função G? Definição, são todos aqueles elementos do domínio, no caso inteiros, tais que a G de x pertence ao B. Ou seja, nós queremos aqueles x cujo quadrado, x inteiro, viu? X inteiro, cujo quadrado pertence a este conjunto aqui. Então vamos lá. Quais são os números inteiros cujo quadrado é menos 9? Não há número inteiro que satisfaz isso. Então o menos 9 não vai contribuir para a imagem inversa. Lamento. E o menos 4? Quais são os elementos inteiros cujo quadrado é menos 4? Não tem. Então, não há contribuição do menos 4 para a imagem inversa. E o menos 1? Quais são os inteiros cujo quadrado é menos 1? Também não tem inteiro cujo quadrado é menos 1. Então, o menos 1 também não contribui para a imagem inversa. E o 0? Opa, o 0 tem. Tem pelo menos um inteiro cujo quadrado é 0. Não é pelo menos 1, é exatamente 1. É o próprio 0. Tá? Quais são os inteiros cujo quadrado é 1? São 2. O mais e o menos 1. Quais são os inteiros cujo quadrado é 3? É mais ou menos a raiz de 3. Opa, vamos lá. Inteiro mais ou menos a raiz de 3 não é um número inteiro. Então, o 3 também não contribui com a imagem inversa. O 4 tem número inteiro cujo quadrado é 4? Tem. Quem? Mais ou menos 2. Então, eles vão para a imagem inversa. Mais ou menos 2 vai para a imagem inversa. Quais são os inteiros cujo quadrado é 5? Não tem. Inteiro não tem. Quais são os inteiros cujo quadrado é 9 quartos? Ah, agora tem. É o mais ou menos 3 meios. Não, porque mais ou menos 3 meios não é inteiro. Tem que ser inteiro. E não é inteiro. O mais ou menos 3 meios não são inteiros. Então, eles não contribuem para a imagem inversa. O 10 não contribui para a imagem inversa. Porque nenhum inteiro ao quadrado é 10. Já o 16, opa, tem inteiros cujo quadrado é 16, que é o menos 4. Então, beleza, fechou. Essa é a imagem inversa deste conjunto aqui. Quando um elemento não contribui para a imagem inversa, não tem problema. Não tem problema. Certo? Agora vamos à imagem inversa do conjunto C. Ou seja, nós queremos aqueles x, tais que g de x pertence a C. Ou seja, queremos aqueles x cujo quadrado é menos 16, menos 9 e menos 4. Dito de outra forma, queremos os inteiros, cujo quadrado é 16, cujo quadrado é menos 9, menos 16, menos 9 e menos 4. Qual é o inteiro cujo quadrado é menos 16? Não tem. Um inteiro cujo quadrado é menos 9? Não tem. Um inteiro cujo quadrado é menos 4? Não tem. Então isso aqui é o conjunto vazio.
Então, a imagem inversa, olha só, a imagem inversa deste conjunto aqui, ó, menos 16, menos 9, menos 4, é o conjunto vazio. Mas pode isso, Arnaldo? Mas é óbvio que pode. A definição não fala que não pode. A definição nunca falou que a imagem inversa tem que ser um conjunto não vazio. Pode ser vazio, que é esse caso. Beleza. Agora vamos a um exemplo. Vamos começar agora a tratar de alguns exemplos um pouco mais exóticos. Vamos falar então das funções dessa função aqui, que vai dos inteiros para os E6, é a mesma função vista no vídeo anterior. Mesma função. Pega cada elemento e leva na sua classe módulo 6. Tá certo? E nós vamos pegar esse conjunto de classes aqui, o 0 e o 3, é um subconjunto aqui dos E6. E nós vamos calcular quem é a sua imagem inversa. A imagem inversa desse conjunto aqui são todos aqueles inteiros cujo tais que f de x pertence a H. Ou seja, são aqueles inteiros cuja classe pertence ao conjunto formado pela classe do 0 e pela classe do 3. Dito de outra forma ainda, são todos os inteiros tais que x² é igual à classe do 0 e aqueles inteiros cuja a classe é igual à classe do 3. Esse conjunto aqui eu posso escrever como sendo essa união aqui, né? Na verdade, a imagem inversa são várias uniões. Se você quiser pensar assim, né? Aqui são os inteiros, tais que x², tais que a classe de x é igual à classe do 0, união com aqueles inteiros cuja classe é igual à classe do 3. Para ser a classe do 0, o x tem que ser congruente a 0 módulo 6, porque nós estamos trabalhando no Z6. Aqueles inteiros cuja classe é igual à classe do 3 são aqueles inteiros que são congruentes a 3 módulo 6. Quais são os inteiros que são congruentes a 0 módulo 6? São os múltiplos de 6. Quais são os inteiros que são congruentes a 3 módulo 6? São os múltiplos de 6 mais 3. Tá? Aqui, ó, esse conjunto aqui são os múltiplos de 6. Aqui estão todos os múltiplos de 3. Porque eu posso colocar aqui o 3 em evidência, eu posso escrever 6m mais 3, posso escrever assim, ó, 3 que multiplica 2m mais 1. Tá? E, portanto, nós temos aqui os múltiplos de 6, união com os múltiplos de 3. Como todo múltiplo de 6 é um múltiplo de 3, então essa união aqui são os múltiplos de 6. União com os múltiplos de 3, isso aqui dá múltiplos de 3. Porque esse conjunto aqui, ó, está contido naquele lá. Quando você faz a união, sempre dá um conjunto maior, que são os múltiplos de 3. Esses múltiplos de 3, a gente denota eles por 3z. É muito sugestiva essa notação aqui, né? 3z. Por que 3z? Não estou pegando 3 e multiplicando pelo z. Estou pegando 3 e multiplicando por todos os elementos de z. Então, são os múltiplos de 3. Isso aqui é a tabuada do 3. Não tem mais. A tabuada do 3 só vai do 0 ao 10. Mentira. Não vai do 0 ao 10. Essa tabuada é a tabuada falsa que te ensino na escola. A tabuada são todos os múltiplos. Tabuada mais é do que são os múltiplos de um número. Tabuada do 3, múltiplos de 3. Tabuada do 2, múltiplos de 2. Tabuada do 5, múltiplos de 5. E assim por diante. Tá? Então aqui está a tabuada do 3. Então a imagem inversa desse conjuntinho aqui, ó, desse conjuntinho da classe do 0 e da classe do 3, é a tabuada do 3. Basicamente está falando isso. Continuando, agora vamos pegar a função f, que vai dos inteiros para o Z8, pega de novo cada elemento e leva na sua classe, só que agora na classe módulo 8, não na classe módulo 6, classe módulo 8. E o subconjunto que nós vamos pegar agora para calcular a imagem inversa é esse daqui, a classe do 0, do 2, do 4 e do 6. É esse conjunto formado por essas 4 classes. Vamos lá, é conta, vamos fazer conta. Imagem inversa, são todos aqueles inteiros cuja imagem está no K. São todos os inteiros cuja classe pertence a esse conjunto de classes aqui. Ou seja, são os inteiros tais que a classe dele é a classe do 0, ou é a classe do 2, ou é a classe do 4, ou é a classe do 6. Então, são esses inteiros aqui que eu estou colecionando. Certo? Muito bem. Classe do 0, eu posso escrever assim. Um elemento, quando tem classe do 2, para ser classe do 2, eu escrevo assim. Classe do 4 assim, classe do 6 assim. Então, eu estou querendo fazer aqui a união desses 4 conjuntos. Quero aqueles inteiros que
cuja classe é igual à classe do zero. União com aqueles inteiros cuja classe é igual à classe do 2. União com aqueles inteiros cuja classe é igual à classe do 4. União com aqueles inteiros cuja classe é a classe do 6. Módulo 8. Então, para ser a classe do zero, são os congruentes a 0, módulo 8. Aqui eu estou colecionando os caras que são congruentes a 2, módulo 8. Nesse conjunto aqui, eu estou colecionando os caras que são congruentes a 4, módulo 8. E, por fim, nesse último conjunto aqui, estou colecionando aqueles inteiros que são congruentes a 6, módulo 8. No próximo slide, nós vamos reescrever cada um desses conjuntos. O que significa x ser congruente a 0, módulo 8? Significa que são os inteiros que são múltiplos de 8. Para ser congruente a 2, módulo 8, são aqueles inteiros que são da forma 8m mais 1. Um múltiplo de 8 mais 1. Os congruentes a 4, módulo 8, são os múltiplos de 8 mais 4. Os congruentes a 6, módulo 8, são os múltiplos de 8 mais 6. Que é o que está escrito aqui. Múltiplos de 8 mais 4, múltiplos de 8 mais 6. Tá? Olha só, cada um desses conjuntos, para cada um desse tipo de número aqui, ó, 8K, eu posso escrever como 2 vezes 4K. 8m mais 2, eu posso escrever como 2 que multiplica 4m mais 1. 8n mais 4, eu posso escrever assim, 2 que multiplica 4n mais 2. E por fim, esse daqui, ó, 8L mais 6, eu posso escrever assim, 2 que multiplica 4L mais 3. Então, o que eu estou colecionando aqui? Estou colecionando simplesmente números pares. Estou fazendo união de conjuntos de números pares. É o 2n, é a tabuada do 2. Tá? Então, como aqui só tem múltiplo de 2, aqui só tem múltiplo de 2, aqui só tem múltiplo de 2, e aqui também, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma união de todos os múltiplos de 2 inteiros. Ou seja, eu estou colecionando aqui a tabuada do 2. Então, a imagem inversa deste conjunto aqui, ó, é a tabuada do 2. Todos os múltiplos de 2 são levados em alguma dessas classes aqui. Beleza? Bom, último exemplo, na verdade, é um exercício, tá? Vamos pegar o mesmo diagrama de flechas que nós vimos lá no início do vídeo, só que vamos trocar o conjunto B. Lá era 1, 3 e 4, né? Aqui é 2, 3 e 5. E eu vou pedir para você calcular para mim, para você, né? A imagem inversa deste conjunto aqui. Certo? Muito bem. Agora um resultado que traz para nós algumas propriedades relativamente básicas da imagem inversa. Para isso, vamos considerar então uma função de x em y e vamos considerar 4 conjuntos contidos em y, né, no contradomínio A, B, C e D. A imagem inversa do y é todo x, ou seja, a imagem inversa do contradomínio é o domínio. Se o conjunto C está contido no conjunto D, então a imagem inversa de C está contida na imagem inversa de D. Isso era uma propriedade que valia para a imagem direta, que vale para a imagem direta. A imagem inversa da união é a união das imagens inversas. Isso também vale para a imagem direta. A imagem inversa da interseção é a interseção das imagens inversas, coisa que também vale para a imagem direta. E aqui tem uma quinta propriedade. A imagem inversa da diferença é a diferença das imagens inversas. Essa propriedade a gente não viu para a imagem direta. Então, tem duas possibilidades. Ou eu esqueci, ou não vale. Qual você acha que é a verdadeira? Você acha que eu esqueci? Ou você acha que não vale? Pesquisa aí. Dá uma pesquisadinha. Vamos lá. Vamos mostrar, então, imagem inversa do contradomínio. Quem é a imagem inversa do contradomínio? Por definição, são todos os elementos do domínio, tais que f de x pertence a y. Mas espera lá. Todos os elementos de x vão parar em y. Definição de função. Então, é o próprio x. Todos os elementos de x caem dentro do y. Se todos caem dentro do y, a imagem inversa do y é um x. Tá? Vamos pegar um elemento agora que está na imagem inversa de C. Se ele está na imagem inversa, o que acontece com ele? A imagem dele está em C.
Se x está na imagem inversa, é porque a imagem dele está em C. Mas o C está contido no D. Então, a imagem do x também está em D. Bom, se a imagem de x está em D, é porque o x está na imagem inversa de D. E, portanto, nós concluímos que a imagem inversa de C está contido na imagem inversa do conjunto D. Para finalizar, vamos então às últimas 3 propriedades aqui. Imagem inversa da união. São todos os elementos do domínio, tais que a f de x pertence à união de A e B. Estar na união significa estar em A ou estar em B. E esse conjunto aqui eu posso escrever assim, ó. São os x pertencentes ao domínio, tais que f de x pertence a A, união com os elementos do domínio, tais que f de x pertence a B. Isso aqui esse primeiro conjunto é a própria definição de imagem inversa de A, esse daqui é a própria definição de imagem inversa de B, e portanto está demonstrado. Imagem inversa da interseção. São todos os x, tais que f de x pertence a A interseção com B. Estar na interseção significa estar em A e estar em B, e esse conjunto é igual a essa interseção aqui. Todos os x do domínio tais que f de x pertence a A, interseção com todos os x tais que f de x pertence a B. Isso é a interseção da imagem inversa de A com a imagem inversa de B. Finalmente, a imagem inversa da diferença são todos os x que pertencem, tais que f de x pertence a A menos B. Pertencer a A menos B significa estar em A e não estar em B. Isso aqui significa o conjunto dos elementos do domínio, tais que f de x pertence a A, menos aqueles que pertencem a B. Aqui foi um copia e cola, que não é não pertence, aqui é pertence, tá? Todo né? E isso aqui é exatamente a imagem inversa de A, menos a imagem inversa de B. Para finalizar, vamos ao exercício para vocês. Pega uma função, f de x em y, A um subconjunto de x e B um subconjunto de y. Agora, olha só. Olha só. Como o A está no x, posso calcular a imagem direta dele. Esse conjunto aqui, ó, a imagem direta, é um subconjunto de y. Então, eu posso calcular a sua imagem inversa. Quando eu calcular isso, a imagem inversa da imagem direta de A, mostra que isso está contido no A. Pode ser igual? É igual sempre? Ou nem sempre é igual? Quando é igual? Quando que não é igual? Questões para você. Eu não vou responder isso. Responda você. Agora, o outro lado. Como o B está em Y, eu posso calcular a imagem inversa do B. Vou cair lá no X. Vou cair lá no domínio. Como eu caí no domínio, tem um subconjunto do domínio, posso calcular a imagem dele. Mostra que essa imagem vai cair dentro do B. Ou seja, a imagem inversa de B está contida em B. De novo, vale a igualdade? Quando vale a igualdade? Quando que não vale a igualdade? Certo? As questões para você que eventualmente nós vamos responder no futuro não muito distante. Enquanto isso, vai pensando nessas questões aí que eu levantei para você. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.